Um bom dia para você, Rosana, bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui recebendo a Rosana, que é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e também é formadora de formadores educacionais e coach. Hoje nós vamos bater um papo a respeito de um assunto que está preocupando pais e educadores, que é o acolhimento da comunidade escolar pós-pandemia. E aí, Rosana, conta um pouquinho aí para nós da sua trajetória profissional, para depois nós entrarmos no nosso assunto. Ok, Rose, então bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência na educação e eu fico muito feliz por isso, tá? Então vamos lá. Eu iniciei a minha carreira na educação há 40 anos atrás, já há muito tempo, né? E iniciei na educação infantil. Trabalhei por um bom tempo na educação infantil. Depois eu fui para o Fundamental 1, trabalhei também um tempão como professora alfabetizadora. E em 2005 eu fui convidada a trabalhar como coordenadora pedagógica. Eu tive essa oportunidade, agarrei essa oportunidade e estou até hoje. Então, estou há 15 anos trabalhando como coordenadora e hoje eu trabalho no Colégio Prudente e coordeno as salas de 3º ao 5º ano de Fundamental 1 e dou uma assessoria aí juntamente com a Catu para o 6º ano. Tá? Então, estou já há muito tempo na educação e muito apaixonada por tudo aquilo que eu faço. E essa paixão a gente percebe no seu trabalho, né, que é um trabalho de muita competência e de bons resultados. Muito bem, minha querida. O espaço escolar sempre foi um espaço de interação social. E nós buscávamos também nos espaços públicos um lugar onde a gente podia se divertir, um lugar de lazer. Em ambos esses espaços, a gente também tinha a oportunidade de receber estimulação cognitiva. Escolas fechadas, espaços públicos fechados, nossa liberdade tolhida, as possibilidades de interações sociais restritas. Como é que você vê esse cenário, Rosana? Olha, Rose, eu enxergo tudo isso como algo muito inusitado, né? Porque houve uma mudança muito grande na forma como se ensina, então houve uma mudança grande para pais e professores, mas também houve uma mudança para o aluno, na forma como ele aprende hoje, né? Então, realmente foram mudanças muito diferentes, muito significativas, né? Que todo mundo teve que se adaptar a isso. E diante de todo esse cenário, né, toda essa relação de pais, professores, alunos, famílias, a gente tem que entender que nem todas as pessoas se adaptaram a essa nova forma de viver, né? Nem todo mundo se adaptou a isso. As pessoas se adaptaram de formas diferentes, né? E diante disso tudo, a gente precisa entender que apesar de a gente viver cenários iguais ou às vezes diferentes, os sentimentos são similares. Porque em alguns momentos, todos nós sentimos medo, dor, angústia, né, ansiedade, mas também tivemos sentimentos bons, como amor, como gratidão, como alegria. E assim, o que diferencia isso é a forma como a gente lida com esse sentimento, né? Então, todo mundo tem esse sentimento, mas cada um lida de um jeito com tudo isso. Cada um tem a sua interpretação, né, de acordo com a sua história até, e realmente cada um vai lidar de um jeito. Veja bem, algumas pessoas têm dificuldades para lidar com o novo, para flexibilizar a rotina, conviver tanto tempo num ambiente restrito com a família e sem a presença dos amigos. Para muitos, isso é algo extremamente desafiador. Você, como é que você vê? Qual é o impacto dessa pandemia que você considera o mais desafiador, o mais difícil? Olha, eu acho que uma coisa muito estressante
que tem acontecido e que a gente ouve as famílias verbalizando tudo isso, é o conciliar o home office com o ensino remoto das crianças, né? Os pais estão trabalhando em casa, precisam desse espaço de silêncio, né? Mas também precisam acompanhar os filhos no ensino remoto. Então, assim, entre outros, esta é uma situação muito estressante. Uma outra coisa também estressante é a questão do desemprego, né? A gente sabe que muitas famílias perderam o emprego, muitas famílias que têm seu próprio negócio não conseguiram se sustentar com seus negócios tanto tempo fechados, né? Então, tudo isso acaba gerando aí um estresse, uma situação difícil, tá? Crianças querendo sair, querendo passear, querendo ver os amigos e não podendo. Então, tudo isso acaba gerando uma situação difícil, né? Uma situação estressante. Porém, diante de tudo isso, nós temos muito aprendizado. Nós aprendemos muita coisa, né? Aprendemos a ficar mais em casa, aprendemos a dar conta de realizarmos aquilo que precisamos no nosso espaço, a nos organizar de outra forma, né? A diminuir o ritmo, né? Todo mundo num ritmo muito doido, trabalhando muito, e a gente teve que diminuir esse ritmo, né? A conversar usando máscaras, a lavar a mão, a higienizar a mão a todo momento. Então, assim, nós tivemos muito aprendizado. E com toda esta situação, lógico que há um desconforto emocional, mas eu tenho certeza disso, que tudo isso está trazendo para todos nós um grande aprendizado. Todos nós estamos aprendendo a ser mais resilientes e com certeza nós sairemos mais fortalecidos disso tudo. Tá? Com certeza, com certeza. E esse desconforto emocional, isso de alguma forma pode interferir no aproveitamento cognitivo? Sem dúvida. Nós sabemos que nós temos potencial para aprender, para pensar, para resolver problemas, para raciocinar. Só que com toda essa situação que nós estamos vivendo, isso acaba prejudicando, né? Nós estamos com 1 milhão de preocupações na cabeça, né? Preocupação com a questão da doença, medo de pegar essa doença, preocupação com os familiares, preocupação com a questão financeira. Então, tudo isso acaba prejudicando o nosso rendimento. A gente acaba rendendo menos com tudo isso, né? E o importante disso tudo é tentar criar uma rotina, tentar se acalmar, né? Colocar uma rotina dentro da casa para que todo mundo tenha tempo, tenha horário para acordar, para dormir, para se alimentar, para descansar, para que a coisa fique um pouco mais tranquila, né? Então é isso. A questão da rotina para a família toda é importante, né, Rosana? Com certeza. Rosana, a sociedade, o MEC, as secretarias de educação e a própria escola estão discutindo protocolos sanitários e outras medidas para o retorno presencial das aulas, que a gente não sabe quando vai acontecer, nada ainda está definido, né? O que se pergunta é: será que a comunidade escolar está preparada para acolher seus estudantes? Então, Rose, na verdade, os estudantes vão trazer inúmeras questões emocionais para a escola, né? Como, por exemplo, a perda de um parente por Covid, pais desempregados, padrão de vida sendo alterado por conta de toda essa situação. Fora tudo isso, os professores também com seus problemas, porque a gente sabe que o ensino remoto não foi fácil, não está sendo fácil. Nós tivemos que nos reinventar do dia para a noite, né? Então, diante de toda essa situação, a palavra de ordem é a empatia, né? Na verdade, o professor, ele precisa olhar para o aluno no lugar de vulnerabilidade que ele vai chegar e se reconhecer da mesma forma, só que ele é o adulto da relação, né? Então, vejo assim que a empatia é a palavra do momento, né? Inclusive, a BNCC traz a empatia como uma das 10 competências gerais que precisam ser desenvolvidas durante o ensino básico, né? Então, eu acho que esse é um grande momento para a gente desenvolver a empatia, tá? Nós estamos realmente vivendo essa situação, tá? Então, eu quero colocar aqui um exemplo que eu acho que
pode clarear aí para as famílias que estão assistindo, para os educadores. Então, assim, pensando que a criança vai trazer inúmeros problemas para a escola, com certeza, algumas crianças, não vou dizer todas, vão chegar e vão se abrir, tá? Então, o que a gente precisa neste momento? Exercitar a escuta ativa. Mas o que é essa escuta ativa? É realmente você estar lá presente, olho no olho, prestando atenção naquilo que ele está te dizendo, tá? Se preocupando com aquilo que ele está dizendo para você. E em momento nenhum você deve colocar preconceitos, julgar. Em momento nenhum ele precisa da ajuda neste momento, né? E aí, diante desta situação, você vai se colocar no lugar dele. Então, é bem aquela frase: se tivesse acontecendo isso comigo, como eu ia resolver essa situação, né? Também ajudá-lo a identificar qual é o sentimento que ele teve no momento que ele viveu aquilo e qual é o sentimento deste momento. Então, ajude-o a identificar este sentimento e ofereça ajuda para criar recursos para que ele consiga lidar com esse sentimento e que diminua o sofrimento dele. Porque a gente sabe que o sentimento existe, né? Sentimentos bons, sentimentos ruins, não tem como escapar dele. Mas o que a gente pode fazer é criar recursos internos para poder lidar com tudo isso. Então, se você está sozinha com este aluno, você pode ajudá-lo a criar esses recursos. Se ele se expressou diante da sala, diante dos alunos, nós podemos pedir para os alunos ajudarem ele a criar esses recursos, né? Vou dar um exemplo. Ele está dizendo que nesta situação, ele ficou muito triste. Ok, a gente entende que ele está triste. E assim, quais os recursos que ele pode ter para amenizar esta tristeza? Então, se ele não tiver este recurso, nós podemos ajudá-lo. Então, no sentido de, que tal você jogar um jogo? Que tal você fazer uma caminhada? Que tal você ouvir uma música? E aí ele vai ouvir e vai pensar aquilo que tem um significado para ele. Mas esse recurso precisa ser um recurso que amenize o sofrimento, mas que não prejudique o outro. Então, esta é a grande questão, tá? Então é isso, Rosê. Eu acho que a escola, ela pode ajudar, né, o aluno a lidar com todas essas situações, né? Ela deve ajudar, porém, em alguns casos, a escola não tem como ajudar, não está ao alcance da escola, né? Porque algumas situações são mais delicadas, mais difíceis, e aí vai da sensibilidade dos educadores em chamar essa família, em conversar, em encaminhar este aluno, este adolescente, esta criança, para um profissional, como um psicólogo, como um psiquiatra, como um neurologista, depende da situação, né? Porque a gente sabe que, às vezes, as alterações são químicas. E nem sempre a escola dá conta de tudo. Então, aquilo que está ao alcance da escola, sim, nós temos que fazer. Mas o que não está, nós temos que realmente encaminhar. E existem, assim, muitos desafios que a gente está vendo que a gente tem que enfrentar, né? E a gente tem que flexibilizar um pouco tudo, né? Com As certeza. rotinas, o dia a dia, o currículo, o ensino remoto, tudo tem que ser flexibilizado. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, Rose, realmente, a rotina precisa ser mais maleável, o tempo precisa ser organizado de forma diferente, o espaço precisa ser pensado de forma diferente, pensando que a gente vai trabalhar a questão do acolhimento. Né? Então, a gente precisa ter muita calma nesse momento, né? A gente sabe da grande preocupação dos pais e até dos educadores na questão do conteúdo, né? Da defasagem do conteúdo. A gente ouve muitas pessoas falando: nossa, este ano foi um ano perdido. Não é verdade. Este ano está sendo um ano aprendido, né? Ok, eu tive defasagem em alguns conteúdos, sim, mas isso eu consigo dar conta depois. Nesse momento, eu preciso cuidar da educação emocional do meu aluno, tá? Isto é o mais importante nesse momento, tá bom? Então, a gente precisa ter muita calma, né? A gente vai conseguir, sim, dar conta do conteúdo, mas vamos cuidar primeiro desse emocional. Equilíbrio, né, emocional, ele é super importante nesse momento, né? Até para a criança poder aprender,
porque Sim, senão não consegue, não é com mesmo? certeza. Muito bem, Rosana, diante de tudo isso que você relatou, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter nessa volta dos alunos ao novo normal? Volto a repetir, uma volta que não tem data ainda para Sim. acontecer. É uma coisa importante que eu quero colocar antes de falar sobre isso, é que quando a gente fala desse tempo perdido, e que na verdade é um tempo aprendido, nesse momento, as pessoas, de um modo geral, os alunos, as famílias, estão desenvolvendo habilidades importantíssimas que, de repente, se a gente não tivesse vivendo esse momento, talvez a gente não teria essa oportunidade de desenvolver, né? Os alunos, por exemplo, estão desenvolvendo muita autonomia, né? Estão aprendendo recursos tecnológicos assim maravilhosos, estão aprendendo a resolver problemas, né? Às vezes lá na aula remota ele tem um problema lá no computador e ele já está aprendendo a resolver tudo aquilo, ele está aprendendo a ter equilíbrio emocional. A gente percebe muito bem nesse percurso aí do ensino remoto, os alunos no início, alguns alunos no início, se sentiam assim nervosos quando caía a conexão, quando não conseguiam entrar, às vezes choravam, chamavam a família. Hoje não. Hoje eles já conseguem ter esse equilíbrio emocional e conseguem perceber que isso faz parte. Calma, né? Daqui a pouco você entra, manda uma mensagem para o professor. Então, assim, gente, eles estão desenvolvendo habilidades maravilhosas. A questão da resiliência, né? Todos Resiliência. nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, tá? Então, e voltando a falar, né? Os cuidados. Então, na verdade, é assim. Além de todos os cuidados com a saúde, com os protocolos sanitários, que é de extrema importância, que a gente tem que colocar isso como prioridade, porque isso é uma questão de vida, né? A Sim. gente precisa exercer essa escutativa. Eu já falei, né? Há um tempinho atrás aí. E assim, a gente precisa mostrar o interesse pelas histórias. A gente precisa criar oportunidade para que os alunos compartilhem as histórias, né? Esse momento é muito importante, porque são momentos de sofrimentos. E às vezes, naquele momento, a criança consegue colocar aquilo que estava escondido. Mas para tudo isso, a gente precisa criar um vínculo com esse aluno. A gente só abre o coração para as pessoas que a gente confia, para as pessoas que não julgam. Então, o professor, toda a comunidade escolar precisa tomar muito cuidado com tudo isso, né? E criar realmente esse vínculo e sem julgar. Tá? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E a questão da empatia, como a gente já falou, né? E assim, a gente precisa aprender o que fazer com o que sentimos. Então, quando você dá a oportunidade para a criança abrir o seu coração, quando eu digo criança, eu digo adolescente, enfim, você tem que dar essa oportunidade para ele expressar os seus sentimentos, porque nesse momento, você pode ajudá-los a criar recursos para que ele saiba lidar com aquele sentimento, tá? E assim, diante disso tudo, né, dessa escuta ativa, dessa preocupação, a gente também não pode esquecer de nos ouvir, tá? O professor, os gestores, eles precisam estar muito fortalecidos para receber esses alunos. Então, eles precisam parar para pensar também assim, o que eu estou sentindo nesse momento? Como é que eu estou lidando com todo esse sentimento, né? Eu estou percebendo que na minha equipe tem professores que não estão bem. Como é que eu posso fazer para ajudá-lo? Né? Como é que eu posso abordar uma criança que está passando por uma situação difícil? Então, assim, a gente precisa também parar e nos ouvir, para a gente poder estar fortalecido e ajudar esses alunos nessa volta. Então, fala mais um pouquinho sobre isso. O professor percebe, vê que o aluno está ansioso, que ele está difícil para ele. Como é que ele pode ajudar? Como é que ele pode abordar para ajudar esse aluno? Bom, como eu falei, ele precisa criar esse vínculo afetivo, né? Para que a criança tenha essa tranquilidade em colocar as suas emoções, né? E também, assim, pensar junto com a criança que, por exemplo, uma criança ansiosa, nem sempre a ansiedade é ruim.
Às vezes a ansiedade, ela colabora até para a gente, às vezes, enfrentar uma situação difícil. Se você tem dificuldade para... Vou dar um exemplo. Você tem uma dificuldade na matemática e você vai ter uma prova de matemática e você fica muito ansiosa com esta situação, você vai criar recursos para que você consiga se preparar para ir bem. Então, assim, eu estou ansiosa, o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar, preciso estudar mais, preciso ter rotina de estudo, preciso tirar as dúvidas. Então, nem sempre a ansiedade é algo ruim. A ansiedade pode ajudá-lo em muitas situações, tá? Outra coisa importante que dá para o professor fazer é trabalhar a questão da respiração em sala de aula. A gente sabe que a respiração acalma o nosso coração, acalma o nosso cérebro. Então, crie situações para que você possa trabalhar. Outra coisa, hoje em dia tem muitos recursos, né? Tem recursos visuais, auditivos. Então, coloque uma imagem gostosa que tranquilize esse aluno. Coloque um vídeo com sons da natureza. Saia da sala, né? Vá lá fora para contemplar a natureza. Faça atividades lá fora com o aluno. A gente sabe o quanto é agradável a gente fazer uma atividade tomando um sol, né? Vendo o céu, vendo as nuvens, né? E uma coisa importante também é estimular a questão da atividade física, né? Porque a gente sabe que a atividade física, quando você faz atividade física, você acaba tendo neurotransmissores que ajudam no bem-estar. Então, atividade física, música, respiração, momento gostoso para falar sobre as emoções, tudo isso com certeza vai ajudar o seu professor. E com isso a gente vai preparando toda essa equipe para trabalhar com essa nova situação, tá? Agora, a gente sabe que tem casos que as crianças estão mais mobilizadas, né? E nem sempre ela está pronta para se abrir. E com isso a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber aquele aluno que está muito quieto, que não está verbalizando suas emoções. Não vale a pena ir uma conversa caminhando, ou uma conversa sozinho, né? E utilizando todos esses recursos que eu falei, da escutativa, né? De não julgar. Se necessário, encaminhar essa criança para um profissional especializado, tá? Outra coisa que eu acho de extrema importância é tentar enxergar as coisas boas nesse momento de pandemia. É óbvio que todo mundo está mexido com toda essa situação, mas a gente também está vivendo situações boas nesse momento. Né? Eu vejo assim de extrema importância, eu vou falar da minha vivência, o quanto nesse momento de pandemia eu me aproximei da família. Né? O quanto assim a gente foi para a cozinha fazer um bolo, a gente sentou para assistir um filme com uma bacia de pipoca. Né? Olha quantos pais foram para o quintal fazer atividade física com as crianças, o quanto a gente conseguiu ter tempo de se aproximar. Né? E eu acho que também na sala de aula é importante o professor trabalhar essas questões. Quando você enxerga coisas positivas num momento difícil, você não dá espaço para coisas ruins. Né? Então, o professor pode, nesse momento, por exemplo, colocar uma frase positiva, né? Fazer um levantamento com eles das coisas boas que aconteceram naquele dia. Então, essa questão da positividade é uma coisa que ajuda muito a gente passar por esse momento difícil. É importante dizer que todas essas questões que eu coloquei, a gente sabe que com o adolescente é mais fácil, porque você, quer dizer, não sei se é mais fácil, mas o adolescente gosta de trocar ideias, né? Então dá para num bate-papo conversar. E que a criança, às vezes ela consegue expressar o seu sentimento através de um desenho, através de uma modelagem, né? Então a gente precisa utilizar brincando, jogando. Então a gente precisa utilizar esses recursos também para conseguir trabalhar as emoções dessas crianças. O professor precisa estar muito atento para perceber a criança, né? E a professora muito atenta para perceber o professor. Todo mundo cuidando de todo mundo. Naquele momento eu ia falar o seguinte, essa questão de ver o lado positivo das coisas, mesmo uma coisa ruim, né? Que pode ser ruim para muita gente. Tudo bem, isso aqui não foi legal, foi ruim. Mas vamos ver qual é o lado positivo dessa situação. Poderia ter sido pior, né? Com certeza.
quando você vê o lado positivo das coisas, você lida com elas de uma forma diferente. Com certeza. Rosana, além de tudo que você já colocou, existem outras responsabilidades envolvidas nessa dinâmica, né, do professor ajudando o aluno, olhando, tendo empatia com o aluno? Alguma responsabilidade a mais você gostaria de colocar? Olha, diante de toda essa situação, né, toda essa preocupação com a questão emocional, que eu coloco isso como prioridade, nós também precisamos ajudar os alunos a reorganizar a sua dinâmica de estudo, né, com horários fixos, com ritmo de estudo, né, que na verdade isso não é visto desde março. Uma coisa é você estudar em casa, outra coisa é você voltar para a escola. Então, existe aí uma nova adaptação. Então, o professor também precisa se preocupar com isso, tá? Eu quero falar uma frase que eu achei interessante da Thelma Vinha, que é doutora em educação e professora de psicologia da Unicamp. Ela diz o seguinte, que o principal é transformar a escola em um espaço de escuta e de apoio mútuo, que necessariamente inclui o corpo docente. Então, achei assim bárbaro isso, né? Porque a gente às vezes pensa, está tão preocupada com o aluno, mas a gente tem que se preocupar com toda a comunidade, porque todo mundo está vivenciando esta situação, né? Então, assim, e uma outra coisa também, a gente está falando muito de escuta ativa. E você disse agora há pouco que o professor precisa ter esse olhar. Então, eu acho que é escuta ativa e olhar atento. São essas duas coisas de extrema importância, tá? Como fazer tudo isso? Não, Não vai ser fácil não, né? não é fácil, mas também não é Não é difícil. difícil, não é difícil. Eu acho que a gente precisa se preparar, né? E ter tranquilidade, ter calma, né? É o momento de compartilhar as angústias e ser acolhido, né? Com certeza a gente consegue fazer isso muito bem, Com né? certeza. Então, Agora, olha, tem uma questão aí não. que, pensando aí nessa questão de não é fácil, a gente pode pensar num projeto, né? Num projeto que dá para desenvolver tanto com os alunos como os professores, porque na verdade os professores eles já estão acolhendo esse aluno no ensino remoto, né? Uhum. E o que os gestores podem fazer é já trabalhar um acolhimento também com esses professores. Tudo isso dá para a gente fazer, já começar a pensar em tudo isso, né? Olha, como eu já falei, né? Os professores precisam estar fortalecidos, eles precisam voltar fortalecidos, porque eles também estão mexidos, né? O Claro. Levi Freiman, que é um psicoterapeuta palestrante e escritor, ele fala uma frase interessante. Na escola, agora, vamos ser todos alunos, uns dos outros e da vida. Então, achei assim, muito É, forte tudo isso. é muito real, Muito né? real. Então, para encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem, Rosana? Com certeza. Eu quero repetir uma frase que o educador Caio Lobianco, que é do LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, e é uma frase que ele falou durante o Congresso Livre Virtual. Então é o seguinte, ele diz o seguinte, que é importante pensar que o alguém acolhido na escola não é só o aluno. Então a gente falou muito sobre isso também. São professores, funcionários e respectivas famílias, tá? Por isso é preciso olhar para a comunidade como um todo, sabendo que esse alguém que a gente está acolhendo é único. São pessoas que passaram por questões completamente diversas na quarentena. Então, pensando em tudo isso, podemos dizer que não podemos mudar o que sentimos, mas podemos aprender o que fazer com o que sentimos. Achei assim bárbaro isso, né? Então, diante disso tudo, a gente precisa exercer a escuta ativa, o olhar atento e a empatia. Tá? Então é isso. Muito bom, Rosana. Muito obrigada pela sua participação. Viu? Eu tenho certeza que os pais e os educadores vão fazer assim um ótimo proveito de tudo que você falou, foi muito esclarecedor. Pessoal, a nossa convidada hoje foi a Rosana
que é a Von Merlin, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, formadora de formadores educacionais e coach. Ela conversou conosco a respeito do acolhimento da comunidade escolar pós-pandemia, um assunto que nos está preocupando a todos, né? Que está preocupando a todos. Com certeza. Eu agradeço demais essa oportunidade, né, de compartilhar aí a minha experiência e me coloco à disposição para ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, né, para as famílias, né, as famílias da escola onde eu trabalho, do colégio, podem entrar em contato comigo, vocês têm meu contato e a gente pode conversar e eu posso orientar aí nessa situação, nesse momento difícil que estamos passando. Então, agradeço demais, Rose, a oportunidade. Muito obrigada, Rosana. Uma ótima semana, uma ótima final de semana aí, que nós estamos no meio da semana, né? Tudo de bom para vocês, para todos aqueles que estiveram aqui conosco. Muito obrigada por dar esse tempo, né? Por dedicar esse tempo para nos assistir. Muito obrigada a todos. Com certeza. Uma ótima continuidade aí da semana para todos.